Olá, olá, você que fez Emater, você que está aí brigando com essa prova. Sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, hoje é dia 27, quarta, 28, 29 é o prazo para você entrar com questionamentos aí em relação a questões que, afinal, com as quais você não concordou com o gabarito. Então, é prazo para você fazer, então, as suas considerações. E a gente vai fazer aqui uma análise para ajudar você que fez Emater, para ajudar você a entender não só essa prova, mas também entender a questão da língua portuguesa, a questão da interpretação, da compreensão de textos, enfim, uma série de coisas que vão interessar para quem é concurseiro, para quem está estudando para concurso público e precisa conhecer isso. Então, me acompanhe até o fim. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista, professor universitário, estou há mais de 30 anos nessa brincadeira com concurso público. E a gente vai fazer uma análise da prova, uma análise detalhada, pormenorizada, para a gente entender bem essa prova. Vale a pena, legal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Você está pronto aí? Te inscrever no canal? Dá um joinha, vamos lá, ajuda o professor a construir esse canal aqui, porque a gente precisa ir adiante aqui e eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos lá. Emater 2023, a gente vai começar com a prova de nível médio. Nós vamos fazer nesse vídeo exclusivamente prova de nível médio. Então vamos lá, ela vai servir. Eu fiz para nível superior, prof. Cara, assiste o vídeo até o fim, porque nós vamos ter uma aula aqui de interpretação e compreensão de texto. Aliás, eu vou mostrar qual é a diferença de uma coisa para outra, porque as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Ah, não é, prof? Não é. Vou mostrar para vocês isso, tá? Em primeiro lugar, é uma prova que começa com um texto bem extenso, um texto longo, que ocupa toda a coluna da esquerda da prova. E todas as 10 questões são baseadas naquele texto. Das 10 questões, nós temos lá 7 questões de compreensão e de interpretação de textos e tão somente 3 questões, as 3 últimas questões da prova, é que são questões realmente de gramática. Ora, significa dizer que quem estudou gramática não teve benefícios aqui. A relação custo-benefício foi pequena, porque teve muita compreensão, muita interpretação de textos, não é? Então, longe, portanto, de você conseguir dar conta dos componentes de gramática, concordância, ortografia, regência, pontuação, nada disso caiu. Caiu uma coisa ou outra aqui que a gente vai ver no final. Então, uma prova totalmente desequilibrada nesse sentido. O que a banca queria com isso? A gente não sabe, mas vai imaginar que a banca deu preferência para a questão de compreender textos, interpretar textos, propriamente isso, e não as questões de cunho gramatical. Bom, a gente tem que lembrar que isso é um ato discricionário, que significa dizer que é a banca que escolhe o tipo de prova a fazer, ou seja, não é a banca, né? É a banca que faz isso em função do que a empresa, a Emater, no caso, quer recolher no mercado, né, como profissional. Então, a prova é feita nesse sentido, para recolher o perfil do que se quer aí no âmbito profissional. Legal? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes. Vamos começar. Estamos na prova, aí você vai olhar aquele texto imenso e você vai pensar o seguinte: eu tenho que ler tudo isso, meu Deus do céu. Tem. Aí é uma prova com 7 questões de interpretação. Então a primeira coisa a fazer é você passar aquela primeira leitura importante do texto e assinalar aquilo que você acha relevante, as ideias mais importantes do texto. Essa é a primeira coisa bem importante a fazer para você, enfim, ter certa intimidade com o texto. Legal? Então, antes de ir, porque é muito comum, eu conheço vocês, muito comum o aluno procurar fazer o sentido contrário, né? Ele vai para a questão e na questão ele vai buscar no texto. Não, tem de ter uma leitura inicial do texto. E o texto bem trabalhado é aquele texto que você sublinha, coloca setas, assinala algumas coisas, faz alguma reflexão. Entendeu o texto de um modo geral, aí a gente vai para as questões de compreensão e de interpretação de textos. Então, presta atenção agora. A questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, o uso de moléculas seletivas para o controle de pragas propicia. Quando a gente tem esse comando de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, não é? É uma questão de compreensão de textos. E a compreensão ela está ligada diretamente às ideias que estão no texto, ou seja, eu sou refém do que está no texto. Eu não posso fazer considerações que estão fora do
texto. Isso é interpretar. Interpretar é aquilo que não está dito diretamente, são inferências. Se você tiver um comando que diz podemos concluir que, inferir que, isso será interpretação. Por quê? Porque a resposta não está diretamente no texto. Quando eu coloco de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, eu sou refém do texto. Isso é compreensão de texto. A compreensão ela é objetiva. Ou está no texto e vale, não está no texto não vale. A interpretação ela é muito mais subjetiva, por isso mais complexa. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, e isso que eu vou mostrar uma questão que apresenta um problema em função justamente desse tipo de consideração que eu estou fazendo aqui para vocês. Isso é técnica de quem está acostumado a fazer prova para concurso público. Então vamos lá. De acordo com o texto, o uso de moléculas seletivas. Olha, o que eu tenho que fazer? Como você já leu o texto, eu sei que você fez o que eu estou pedindo, então você vai lembrar que tem uma parte do texto que fala do uso de moléculas lá na linha 47. Então é lá que eu tenho que ir. Eu tenho que ir diretamente onde está essa parte, que trata essa parte no texto, porque é compreensão. Então, onde que o texto fala sobre o uso de moléculas seletivas para o controle de pragas? 47 diz assim, o uso de moléculas cada vez mais seletivas para o tratamento de doenças no campo, controle de pragas e controle de pragas, propicia o quê? Redução de impactos no meio ambiente. Então, o que eu tenho? O controle de pragas, propicia é o mesmo verbo, olha só, você vê que isso aqui é mera compreensão de texto, textualmente está dito lá, ó, o uso de moléculas para o controle de pragas propicia o mesmo verbo, legal? Então você tem que procurar onde está isso lá no texto. E não adianta querer assim, não, eu acho que você tem que procurar no texto, porque às vezes é uma pegadinha, legal? Então você vai ver, aí não é, aí isso aqui tá no texto, vale, não está no texto, não vale. Então propicia o quê? Redução do impacto no meio ambiente. A resposta direta, a letra B estava muito simples essa questão. Isso é questão de mera atenção. Você tem que buscar direto onde está isso no texto. A questão número 2, a mesma coisa. O enunciado começa segundo o texto. Então, somos reféns do texto, isso é interpretação, isso é compreensão do texto. O que ocorre com a adoção de tecnologias no campo? Ora, onde que a gente vai encontrar isso? Adoção de tecnologias no campo. Está lá, gente, a mesma expressão na linha 26. O que tem a adoção de tecnologias no campo, linha 26 e 27? Aumentamos a produtividade por área plantada. Aumenta-se a produtividade por área plantada. Está direto. Então, quem tem certa habilidade em fazer isso, em compreender o texto, vai responder isso com facilidade, porque ele sabe que a compreensão de textos está escrito lá textualmente o que foi pedido no enunciado. Tá bem entendido isso? Vamos agora para número 3. Olha o que aconteceu agora na número 3, compara com a número 1 e 2. Ó. Da interpretação de texto, então o que ele quer dizer com interpretação? Que isso não está diretamente, são inferências que eu posso tirar. Ó. Pode-se afirmar que uma agricultura sustentável é aquela que isso não está escrito assim no texto. Né? Mas pela leitura total do texto, então é a leitura essencial do texto, o que tem a agricultura familiar? O texto trata da importância dessa agricultura sustentável, né? Sustentável. Agricultura sustentável. Respeita o meio ambiente, sim. Promove inovação agrícola, isso está dito no texto, né? Inovação, tecnologia, meio ambiente, está dito na questão anterior. Reduz a produtividade? Não, isso é exatamente o oposto do que diz o texto. Portanto, a afirmação 3, ela se opõe à dinâmica do texto. Não fala em redução, pelo contrário, né? Aumento da produtividade. Então, o que está correta na questão 3? Confere o gabaritos assertivas 1 e 2. Letra C, gabarito. Perfeito também. Eu acho que uma leitura rápida você vai perceber que é uma armadilha falar em reduzir a produtividade, né? Você já ia arriscar isso aqui, né? Então acho que isso aqui não suscitou dúvidas. Você vê que são 3 questões muito simples de duas de compreensão e uma de interpretação. Mas eu quero ver se você entendeu. Ficou claro o que é uma interpretação e o que é compreensão? Isso é um ponto importante para o prof aqui. Legal? A compreensão, segundo o texto, de acordo com o texto, refém do texto. A interpretação. Olha como isso aqui a gente pode, não está escrito dessa forma, mas eu posso inferir, concluir, tirar a conclusão daquilo que eu li no texto.
né, do todo do texto. Na verdade, ele pede para você ter um exame dinâmico de todo o texto. Bom, aí sim a gente pode chegar a essa conclusão. Então, essa é a diferença, isso é importante nesse ponto desse vídeo. Primeira coisa, nós estamos aqui para ensinar, não só para corrigir a prova. A gente tem que aproveitar, corrigir a prova e ensinar você, né? O que é interpretar e o que é compreender. Por isso, compreender o texto. Por isso que nos editais você vai ter lá interpretação de texto, depois compreensão de texto, ou compreensão de texto, interpretação. As duas coisas vão estar separadas, porque são duas coisas diferentes. Legal? Vamos agora para 4. Uma produção agrícola que alcance níveis cada vez mais altos de profissionalismo e produtividade econômica depende de alguns fatores. Bom, vamos lá de novo, né? A gente vai ter que buscar isso, no texto. Onde é que fala em produção agrícola, profissionalismo, produtividade? Onde está isso? A transferência de tecnologia, diversificação na linha. Agora, não sei, cortou a linha lá, não vou saber. Já cortei a linha ali. A transferência de tecnologia, diversificação de insumos e profissionalização dos agricultores permitem que a produção agrícola alcance níveis cada vez mais altos de profissionalismo e produtividade econômica. Então, é só o contrário aqui, está dito ao contrário. Então, começa com uns índices cada vez mais altos de profissionalismo e produtividade. E o que isso está ligado a quê? Transferência de tecnologia, está lá escritinho, lá, ó, transferência de tecnologia. Diversificação de insumos, diversificação de profissionalismo, profissionalização dos agricultores, está escrito textualmente lá. Então, compreensão de textos, né? A 4, portanto, confere a alternativa A. Todas estão corretas. Simples, hein? Você está vendo como é uma prova simples até aqui? Não tem uma complexidade maior desses níveis de interpretação. Vamos lá. A número 5 com base no texto, quer dizer, baseado no texto não é segundo o texto, eu estou baseado no texto, eu posso ir mais adiante. Ó. Uma agricultura sustentável moderna emprega diferentes ferramentas tecnológicas que incluem quantos dos seguintes itens? Ele quer saber quantos. São 4 itens todos, 3 deles, 2 deles, nenhum deles. Né? Então, vamos lá. Isso está também. Agora a gente vai encontrar essa resposta diretamente no texto. Né? Então, uma agricultura sustentável, a agricultura moderna, na linha 39, a agricultura moderna e sustentável, então, com base na agricultura moderna e sustentável, nos últimos anos, que vem sendo adotada nos últimos anos, promove a inovação agrícola e emprega diferentes ferramentas tecnológicas, que incluem, agora vamos lá, ó, fertilizantes, ponto, e plantas melhoradas geneticamente. Aí os caras colocaram fertilizantes melhorados geneticamente. Eles estão usando aquela armadilha que a gente chama de troca ou inversão. Quer dizer, isso são, o que é relacionado às plantas, eles afirmam em relação aos fertilizantes. Isso aqui é mero teste de atenção, né, gente? Isso aqui é mero teste de atenção. Então, a número 1 está errada, né? Portanto, ele quer saber quais estão incluídos aí, né? Quantos desses aí? Quantos dos seguintes itens? A gente sabe que o primeiro não entra, a gente corta. Compostos biológicos para proteção de cultivos, essa aí é compostos biológicos para proteção de cultivos. Onde é que está isso? Vamos lembrar já. Compostos biológicos para proteção de cultivos. Sim, está lá. Né? Adoção de plantio direto e da rotação de culturas. Então, fertilizante química, compostos biológicos de proteção, compostos biológicos para proteção, que ver se está certinho, né? Compostos biológicos para proteção de cultivos, está lá também. Adoção de plantio direto e rotação de culturas. Adoção de plantio direto e rotação de culturas. E irrigação por gotejamento. Então, com base no texto, que inclui quantos dos seguintes itens, né? Então, o que você tem? 3 desses itens aí, né? Porque o primeiro não entra. Está tudo lá, escritinho aqui na linha 39 em diante também.
é só dar... É uma prova difícil? Não, só dá trabalho. Você vai ter que... Por isso a técnica da interpretação exige que você esteja acostumado a fazer isso, porque o problema da interpretação não é, ou da compreensão de texto, esse tipo de prova com 7 questões de compreensão e interpretação de textos, não é que seja difícil, é trabalhoso. Se você está acostumado a fazer isso, fica muito mais fácil. Legal? Agora, se você não está acostumado a olhar, quando você olha para o texto como esse, que é um texto grande, e você diz assim, vou ter que ler tudo isso, já começou a criar resistência, começou a criar problemas, legal? Porque você está vendo que não é difícil. Ó. De acordo com o texto, isso aqui é compreensão, a agricultura é um setor que se conecta diretamente com exceto, bom, agora vamos ver qual é o exceto aqui. O que não aparece? Então vamos procurar no texto onde é que fala que a agricultura se conecta diretamente. Afinal, estamos falando de um setor que se conecta diretamente, olha como a compreensão está lá, com alimentos, sim, energia, sim, direto. Meio ambiente, sim. Meio ambiente, muito trabalho humano, sim. O que não se conecta? A educação, porque o texto não trata absolutamente nada de educação. Então, aquele que não é campo semântico do texto é o item educação. Em nenhum momento se fala em educação. Então, exceto letra D. Belezura. Né? Agora, vamos para a mais problemática de todas. Essa aqui merece uma atenção, porque essa aqui tem problemas de construção, que é a questão número 7. Então, ele diz assim, com base, se é com base, não é? A gente vai imaginar que eu posso inferir também, mas com base nas informações apresentadas no texto, análises assertivas, ele quer saber quais que estão corretas. Então, vamos olhar com carinho. Você está pronto aí? Essa aqui merece atenção. Então, vem comigo lá. As ações da agricultura não refletem, há uma negativa aqui, cuidado, não refletem em outros setores da economia, uma vez que este é um setor que atua de forma independente. Muito bem. Onde fala a respeito de economia, de afetar ou refletir em outros aspectos da economia? Lá na linha 32 em diante, você diz o seguinte, a transferência de tecnologias, diversificação de insumos e profissionalização dos agricultores permitem que a produção agrícola alcance níveis cada vez mais altos de profissionalismo e produtividade econômica. E tudo isso se reflete com o mesmo verbo, refletir lá, em vários setores da economia. Bom, então, o texto e a afirmação estão se contradizendo, né? Ou seja, a questão 7, o item 1, contradiz o que está no texto. Então, isso é uma armadilha que a gente chama de contradição. Né? Aquele não ali remete a uma contradição, nega aquilo que está no texto, contraria a ideia do texto. Então, a número 1 está errada. Logo, vou imaginar que onde houver número 1, você já vai eliminar. É assim que você está fazendo, né? Então, não pode ser A, nem pode ser D. Legal? Então, muito bem, vamos para 2. A produção de alimentos, agora vem o problema, está diretamente relacionada com a redução da pobreza. Eles estão ligando produção de alimentos diretamente, portanto, olha essa palavra, é importante, é o advérbio, a redução da pobreza. Então, eu tenho que procurar no texto onde é que fala em redução de pobreza e onde é que fala em produção de alimentos diretamente. Porque senão a gente pode ter um problema, não é? Então, vamos ver onde é que a gente encontra isso. Olha só, no segundo trechinho ali, na linha 4, 5, né? Afinal, estamos falando de um setor que se conecta diretamente, apareceu, ó. Então, se conecta diretamente com alimentos. Ele está falando da agricultura. A agricultura se conecta com alimentos. Aqui fala que a produção de alimentos é diferente. Então, onde eu tenho diretamente, está ligado a quê? A agricultura. Ela se conecta com alimentos, a agricultura se conecta com alimento, energia, meio ambiente, mas é a agricultura que se conecta a isso. Então, esse diretamente aqui da linha 6 não é exatamente o que a gente está procurando. Tá, vamos procurar mais, então. Agora, vamos para a linha 11 e 12. Os dados mostram que o efeito positivo causado pela maior produtividade no campo resulta em ganhos aos agricultores. Então, a produtividade, presta atenção, dá ganho para os produtores e estimula o comércio, os vários agora desencadeiam uma série de consequências. Ó, percebe? Então, os dados mostram o efeito positivo, maior produtividade resulta no quê? Tem como consequência o quê? A causa é maior produtividade. A consequência qual é?
ganho dos agricultores, estimula o comércio interior dos países. Estudo do Banco Mundial aponta que, com um aumento de 1% na produção de alimento, pode-se diminuir a pobreza em 0,48. Ora, aqui que fala em redução da pobreza. Mas então, 1% da produção pode diminuir a pobreza em 0,48. Você tem pode diminuir, não afirma categoricamente que diminui. E nós vamos inferir que pode ser diretamente, mas olha que ele está raspando, isso aqui tem um problema, está mal construída a afirmação 2. Esse diretamente aqui está mal construído. E também o pode diminuir não é a mesma coisa que está diretamente relacionado. Então, não é a mesma coisa. Tirar essa conclusão seria um exagero em relação ao que está no texto. Então, o número 2 está mal formulada e acho que merece, sim, que se questione isso na banca. Legal? Entenderam por quê? As razões. Ou seja, o que está no texto não afirma categoricamente essa relação direta com a redução da pobreza. Não é essa relação direta, está dizendo que pode diminuir, mas diretamente parece um exagero, um certo exagero na questão, na afirmação número 2. Mas como você vê, nós estamos falando de interpretação de textos e aqui existe, e a linguagem tem uma série de subjetividades e armadilhas, não é matemática, então é diferente. Né? A gente está questionando a formulação da questão que não ficou bem claro. Isso não está claro aqui. Legal? Portanto, acho que sim, vale a pena aqui a gente rever a afirmação 2. A 3, está tudo certo com ela. Olha só, a promoção da saúde e bem-estar, assim como aumenta a expectativa de vida, é um aspecto relacionado com a disponibilidade de oferta de alimentos. Essa afirmação aqui está correta. Então, portanto, o que me parece que a gente tem apenas como correta a afirmação 3, apenas a assertiva 3, que seria a letra C. Na 7 foi dada a letra E, a 2 e a 3. Então, eu sugeriria a mudança de gabarito nessa número 7, pelas razões aí que eu expliquei a vocês. Beleza? Bom, agora vamos falar de gramática, né? Chegou a gramática finalmente. Agora, as 3 últimas questões, vamos ver o que diz aqui. A questão 8, na frase a agricultura moderna e sustentável, na linha 39, tem-se qual sequência morfológica, né? Então, o cara pensa assim, ixi, o que é isso morfológica? Morfologia, classe gramatical, a classe das palavras. Por isso que eu falo, quando você faz comigo o curso, eu vou ter lá um módulo de morfologia, um módulo de sintaxe, nós vamos estudar isso, morfologia e sintaxe, independente de prova, porque isso você tem que saber em qualquer banca, em qualquer prova. Se você não sabe direito o que é um pronome, um artigo, um advérbio, amiguinho, ó, não adianta ficar fazendo simulados por aí. A indústria do simulado está aí. Você tem mais aqui, aprender esse básico para depois pensar então, em fazer os simulados. Olha lá. A é um artigo, então bem facinho, né? Agricultura é o substantivo, né? Então, não pronome, né? Então, você tem ali, se você sabe que é artigo substantivo, já está entre C e E, né? Moderna está dando qualidade para a agricultura dar nome é uma coisa, né? Então, é a artigo, substantivo com a agricultura, moderna está dando uma qualidade à agricultura, portanto, se dá qualidade é um adjetivo, e aí é um artigo substantivo e adjetivo, portanto, aí já tem a resposta correta, né? Artigo substantivo, não, ainda tem 2, né? Pode ser aí também. E é uma conjunção, não é artigo, né? Isso é uma conjunção aditiva. Sustentável, então, é outro adjetivo. Então, a questãozinha 8, de fato, letra C, então, muito facinho, morfologia. Na 9, você vai ter agora uma questão de sintaxe, de análise sintática. Na frase, a agricultura moderna e sustentável, que vem sendo adotada nos últimos anos, a agricultura moderna promove a inovação agrícola. Você tem uma oração ali que está separando, uma oração subordinada,
uma construção que a gente chama de uma subordinada adjetiva, não é? Que está separando a oração principal, ela cria uma certa dificuldade, porque eu tenho que separar as orações. Quando você tem uma oração adjetiva, que é iniciada pelo pronome relativo, no caso ali, o pronome relativo é o quê? Ela tem uma construção mais complexa. Então, isso pode criar um problema aí para você, tá? Na análise sintática. Então, cria uma dificuldade sintática. Então, a gente vai tirar a oração subordinada, porque o elemento que está sublinhado pertence à oração principal, que é agricultura moderna e sustentável promove a inovação agrícola, que vem sendo adotada nos últimos anos, é uma oração subordinada. Então, eu tenho que analisar, quando eu faço sintaxe interna, na oração, portanto, a sintaxe da oração, eu tenho que olhar oração por oração. Então, nós estamos falando da oração principal. A agricultura moderna e sustentável, sujeito, promove verbo. Quem promove, promove alguma coisa. Você está vendo que a inovação agrícola está ligado a um verbo promover. O verbo promover é o verbo transitivo. Por que é transitivo? Porque se eu disser que a agricultura moderna e sustentável promove e não disser mais nada depois do promove, a frase fica incompleta. Por que a gente chama de transitivo? Porque a ideia tem de transitar pelo verbo para buscar um complemento. O complemento são complementos diretos e indiretos. Objeto direto, objeto indireto. Quem promove, promove alguma coisa. A inovação agrícola é o objeto direto, não tem preposição, então objeto direto vai promover. Quem promove, promove alguma coisa. Verbo transitivo direto vai exigir objeto direto. Quem é o objeto direto? Aquele que sofre a ação. Quem é que sofre a ação de ser promovido? A inovação agrícola é que sofre a ação de ser promovida. Portanto, objeto direto, letra D, análise sintática da oração. Na 10, assinale a alternativa correta. Essa 10 aqui está bem esquisita, essa prova aqui, essa questão aqui, mas vamos lá. O que diz a 10? Então, a ONU consiste em acrônimo, né? É uma acronímia. O que é uma acronímia? Uma sigla. A gente, quando estuda isso lá em gramática, a gente vai ver que é sigla, né? Eu ainda falo sigla, acronímia, porque eu digo, olha, que apareça na prova um acrônimo, acronímia, né? Então, a acronímia é a famosa sigla. A ONU é uma sigla, né? Então, ela está correta, né? Bem-estar é formado por justaposição. Justaposição, o processo de justaposição é quando você tem duas palavras que existem independentemente na língua e se juntam, né? Pode ou não ter hífen. Então, é um processo de justaposição. Então, a 1, a 2 está correta. E a 3, renovável e moléculas compartilham da mesma regra da acentuação, que é ortografia e acentuação. Renovável é uma paroxítona terminada por L, e moléculas é uma proparoxítona. Então, é errada a afirmação 3, não é a mesma regra, né? Então, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errada. E a última é uma questão de semântica, na verdade, porque além do mais, é uma ideia de adição, mas afinal é uma ideia de conclusão, portanto, logo, afinal, você está terminando sua redação, afinal, logo, desse modo, então é conclusiva. A 15 é afinal é uma conclusão. Então, ela está errada. A resposta é C, a terceira está incorreta, de fato está incorreta, e a primeira está correta. Muito bem, facinho, como você está vendo. Tá aí. Se você, deixa eu voltar para cá, se você curtiu, então manda ver, manda seu joinha, seu ok, coloca as dúvidas aí. Vou deixar o WhatsApp para você também entrar no meu WhatsApp e expressar suas dúvidas, dificuldades, para quem está se preparando para outros concursos dessa mesma área. Entre em contato comigo, vamos ver como é que a gente pode estudar. A gente está à disposição de vocês, a nossa função aqui é ajudar a galerinha. E se você quer pensar em fazer um recurso, está aí a exposição das ideias para ajudá-lo. Beleza? Tamo junto!